A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Temos que aprender a enxergar além do óbvio e lógico, com o olhar de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo. Olha a pergunta de Jesus no Evangelho hoje. Quem dizem os homens que eu sou? Olha, o Datafolha diz que o senhor está em primeiro. Diz que o senhor é quase um João Batista já. O outro falou, não, lá em Cesareia, o Ibope afirma que o senhor é quase um Elias. Está ali com ela. Sua estrela está brilhando. Mas Jesus não estava interessado em saber a quantas andava o Ibope dele. Jesus estava só preparando o terreno. Há duas coisas interessantes nesse evangelho. Primeira, como é que começa o evangelho? Você prestou atenção? Qual o contexto da pergunta de Jesus? Foi na euforia? Foi na agitação? Foi lá no meio da multiplicação dos pães? Foi na hora da tormenta que ele estava atravessando a dificuldade da água, em que os apóstolos inclusive acordaram e falaram, Senhor, o Senhor não se importa que a gente esteja afogando? Qual o contexto da pergunta de Jesus? O texto disse aí, a tradução oficial estava no gerúndio, a Ave Maria coloca no infinitivo. O que Jesus estava fazendo? Estava rezando. E ainda diz uma coisa que na tradução da Ave Maria parece até um erro de português. Jesus estava a sós com os seus discípulos. Estava a sós comigo, como é que podia estar com os seus discípulos? Acontece que era como que no clima, não esqueça, quem que escreveu o evangelho que nós lemos hoje? Lucas. Lucas tinha duas qualidades espetaculares. Lucas era médico e Lucas era artista, Lucas era pintor. Foi ele que pintou aquela imagem primitiva que deu origem à imagem que nós temos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando você olhar a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, segundo a tradição, é o retrato mais antigo de Nossa Senhora, pintado por Lucas. Então vocês imaginam, um artista. Lucas como pintor era um poeta. Lucas como médico era um profeta. Aliás, todo profeta tem que ser poeta, senão não é bom profeta. Não vê que Jesus é um poeta quando fala, olhai as aves dos céus, os lírios do campo. O artista, o poeta e o profeta, eles têm algo em comum. Eles conseguem enxergar além do óbvio. O maior problema nosso não é porque nós não enxergamos, é porque nós conseguimos enxergar o óbvio. E enxergar o óbvio acaba sendo, enxergo aquilo que eu me educo ou que me educam para que eu enxergue. É como quando a pessoa vai fazer turismo em determinados lugares do mundo. Por exemplo, tem gente que quando vai a Cuba fazer turismo tem vontade de morar lá, porque é um paraíso. Eu tive um professor que trabalhou comigo, o Mário, muito tempo lá em Brusque, e ele trabalhava como guia turístico. Lá ele conhecia um pessoal de Brusque e por isso casou-se com uma das meninas, depois veio para o Brasil. Trabalhou comigo no colégio.
Ele, como guia turístico, tinha lugar que ele não podia levar ninguém. Eles recebiam um mapa, quais as ruas que vocês podem passar. E do mesmo jeito que aqui a gente prepara a rua para fazer a procissão do Corpus Christi, lá eles preparam a rua para o turista. As casas pintadas, arrumadinho, tudo limpo, tudo ajeitadinho. Os restaurantes que eles podem ir. Por quê? Porque quer que você só enxergue o óbvio. O poeta é alguém que vai além do óbvio. Carlos Drummond de Andrade, que além de poeta era mineiro. Aliás, dificilmente se encontra um mineiro que não seja poeta. Difícil. É difícil você ler um autor mineiro que não está cheio de erros de português. Começa do Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Rubem Alves e outros. O poeta, profeta, como um Carlos Drummond, que olhava para uma pedra e não via uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A pedra estava no meio do caminho? Fosse o pedreiro, olhava para a pedra e já punha na construção. Fosse época de campanha política, um já pensava em pegar aquela pedra e meter uma pedrada na cabeça do adversário. O menino já olharia para aquela pedra e dividia ela para fazer de estilingue, para fazer as 5 pedrinhas para derrotar o Golias. Mas o poeta vê a pedra, e naquela pedra ele vê a vida. Sabe, a gente precisa aprender a ver os espelhos da vida. Só que a gente tem que tomar um cuidado com qual espelho você olha. Você já deve estar andando na rua e passar do lado de um carro estacionado e você viu você no vidro do carro. O que acontece quando a gente se vê no vidro de um carro? Você fica desse tamanho assim, gordo. Parece aqueles desenhos animados que cai o piano na cabeça do gato e ele amassa. Não é assim? Se for o contrário, você olha, você é mais gordo que Marco Maciel. Você é aquela coisa assim, magérrimo. Porque o espelho deforma. Eu preciso de um espelho que não me deforme. A grande causa, se não a maior, do desânimo é porque nós nos olhamos com os olhos deformados do encardido. E aí a gente desiste. Você olha para o problema com lente de aumento, ó, o problema fica desse tamanho. Aí, bateu um desânimo. Vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você, dos poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado, no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar.
Teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você uns poucos amigos, motivos em vão. Desacreditado num mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar, pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando o tempo pascal, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Mas no Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala de uma ressurreição que devemos nós viver. É necessário nascer de novo, é necessário nascer do alto. Veja, claro, houve a ressurreição de Jesus. Haverá a nossa ressurreição no último dia, quando terminar toda a história da humanidade. Mas, enquanto isto, existe uma outra ressurreição, um outro renascimento que precisa acontecer. Nós precisamos nascer de novo
precisamos nascer do alto. E esse nascimento se dá quando nós, crendo no Cristo que morreu por nós na cruz, recebemos a graça. Somos refeitos por dentro. Nosso Senhor diz no Evangelho que Ele, elevado na cruz, atrairá as pessoas para si. O amor de Cristo, que está ali, escondido como que por trás de um véu, o véu daquele crime, daquele espetáculo tremendo, horripilante que é aquele homem torturado e pregado no madeiro. Ali está o amor de Deus. O amor de Deus está manifestado no Cristo Senhor. Atraídos por este amor, cremos e crendo, nascemos de novo. Sim, é aqui que está todo o projeto de Deus para nós. É claro que, de forma concreta, isto se dá quando nós, crendo, recebemos o batismo. Existe uma intervenção bem concreta e bem real da graça de Deus. Não é? Os evangélicos pentecostais, de uma forma geral, eles tendem a desvalorizar os sacramentos. Então, para eles, os cristãos renascidos são aqueles que fizeram a experiência de fé, sim, que eles chamam de batismo no Espírito Santo, mas que, na realidade, tem uma experiência bastante subjetiva, bastante emocional. Não é que seja ruim que você tenha uma experiência emocional, né, e íntima com o Cristo ressuscitado. Isso é coisa boa. Mas o que é necessário mesmo é que nós sejamos refeitos pela graça batismal, e estamos falando de um sacramento. Por isso precisamos voltar a valorizar. É da cruz de Cristo, aquela que atrai todos, que brotam os sacramentos. Do lado do peito aberto de Cristo, brotou o rio de água e de sangue. A água do batismo, o sangue da Eucaristia. Então, o Espírito Santo, que sopra onde quer verdadeiramente nos fazer renascer. Ele sopra, nós não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai tocando no coração das pessoas, e as pessoas devem crer e crer cada vez mais no Cristo e procurar esta renovação da graça batismal através do batismo ou através do sacramento da confissão, que renova a integridade do organismo espiritual. Então, vamos lá. É o tempo pascal. Na noite de Páscoa, na Vigília Pascal, muitas pessoas são batizadas. Mas nós que não fomos batizados na Vigília Pascal, precisamos renovar e reviver esse nosso nascimento interior. Sim, precisamos nascer de novo, precisamos nascer do alto. É a graça do ressuscitado que vem, nos purifica, nos refaz. Somos filhos de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Iluminada pela graça de Deus, banhada pelas águas da vida, tua palavra liberta e salva, a tua luz me ilumina. Tua palavra liberta e salva, a tua luz
renasci, renasci na luz do Senhor. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Marcada com o sinal da cruz, vestes brancas e alvejadas do Espírito Santo, eu sou morada, nova criatura em Cristo Jesus. Do Espírito Santo, eu sou morada, nova criatura em Jesus. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Renascido como filho da luz, renuncio ao pecado e ao mal. Abre minha mente e meu coração para eu ser bom cristão. Abre minha mente e meu coração para eu ser bom cristão. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor. Renasci na luz do Senhor. Renasci na luz do Senhor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A família e a sociedade, números 2209 e 2210. A família deve ser ajudada e defendida pelas medidas sociais apropriadas. Quando as famílias não são capazes de desempenhar suas funções, outros organismos sociais têm o dever de ajudá-las, de apoiar a instituição familiar. De acordo com o princípio da subsidiariedade, as comunidades mais amplas cuidarão de não usurpar seus poderes ou de interferir na vida da família. A importância da família para a vida e o bem-estar da sociedade acarreta uma responsabilidade particular desta última no apoio e no fortalecimento do casamento e da família. Que o poder civil considere como dever grave reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade dos lares. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali e se chama família. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel.
família mentira não se dá com a verdade e a fidelidade sabe o peso da cruz, porque lá há amor, a renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Surgem falsos brilhantes, enganando a família, tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria ou na dor. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Como é bom ter a minha família. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 29 de abril, nós fazemos memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. Ela nasceu no ano de 1347, em Sena, na Itália, e teve na sua vida a marca de uma profunda determinação de amor a Cristo e à Igreja. Ela vem de uma família pobre, tinha 24 irmãos, ao todo então esta família teve 25 filhos, e por isso, é claro, para cuidar e tratar de tantos filhos, Catarina não teve uma vida cheia de regalias, mas desde criança ela já tinha visões celestes e experiências profundas de oração, tanto que ainda na infância já tinha o desejo no coração, e assim o fez, de um voto de virgindade. Depois, aos 15 anos, ela ingressou na Ordem Terceira Dominicana. E a partir disto, ela luta pela Igreja e pela unidade. Isto porque, naquele período, o Papa estava exilado em Avignon, na França, não estava em Roma, e já fazia alguns anos, e aquela circunstância parecia que nunca iria acabar. Ela teve coragem de ir até o Papa e foi por ele acolhida, de dizer, em primeiro lugar, que a corte papal tinha o cheiro de Satanás. E, além disso, disse, é preciso mudar, e era necessário que o Papa voltasse para Roma. Sempre ela foi muito clara em dizer que amava a Igreja e queria que esta Igreja estivesse reformada e que seus ministros se convertessem cada vez mais. Ela respeitava o Papa como o vigário de Cristo e tinha consciência de que ele é o representante de Cristo neste mundo, e por isso então o advertiu para que voltasse a Roma, mas também o advertiu que os ministros que estavam em torno dele precisavam se converter. Ela é uma mística, teve experiências profundas com Deus, inclusive com os estigmas, e também era analfabeta. E diante das cartas que escrevia aos reis, aos clérigos, bispos, ela ditava estas cartas. Mais tarde, ela fez um esforço de aprender a escrever e a ler, mas de qualquer forma, mesmo assim com uma certa dificuldade, nós temos de Santa Catarina de Sena inúmeras cartas. E uma das obras mais famosas, que são os Diálogos da Divina Providência, ela mostra uma experiência profunda
com Deus. Santa Catarina de Sena, ela pregava por toda a Itália e por diversos lugares fora da Itália, e sua pregação era sempre de reforma, de conversão. Ela queria que a igreja se convertesse a Cristo, ou melhor dizendo, que os ministros da igreja se convertessem a Cristo. E tamanha era a profundidade da pregação dela e dos escritos, seja os que foram ditados por ela e os que foram escritos por ela, que teólogos de grandes distâncias vinham até ela para ouvi-la. Veja como Deus fez grandes coisas na vida de Catarina. Uma mulher simples, naquele tempo que tinha dificuldades para a escrita, portanto, não passou por nenhuma escola formal, mas que Deus lhe deu a verdadeira sabedoria. E além da sabedoria, uma humildade e uma determinação em pregar Cristo, em pregar uma verdadeira conversão. Por isso, então, o Papa São Paulo VI a proclamou doutora da Igreja em 1970, pela profundidade espiritual e teológica de seus escritos. Santa Catarina de Sena nos ensina a amar a Igreja. Uma vez, ela estava fazendo uma oração junto ao túmulo de São Pedro e São Paulo, e ela sentia sobre os ombros um grande peso. Era o peso da Igreja. E ela oferecia à sua vida sacrifícios e penitências pela Igreja Católica, para que permanecesse unida pela conversão do clero, pela unidade desta Igreja. Ela ofereceu toda a sua vida pela Igreja. Morreu aos 33 anos e dizia ao seu diretor espiritual: saiba que quando eu morrer, estarei morrendo de paixão pela Igreja e estou ofertando a minha vida pela Igreja. Ela aceitava todos os sofrimentos e penitências e oferecia pela santificação do clero, pela unidade da Igreja. Que hoje nós aprendamos dela, a amar a Igreja Católica. Nós sabemos que há muitos escândalos e há muitos ministros que dão contra-testemunho, mas nós precisamos amar a Igreja por causa de Cristo, porque Cristo é que santifica esta Igreja. E esta Igreja, de fato, ela é santa. Seus ministros podem errar, mas a Igreja sempre foi e será santa. Por isso que no credo niceno-constantinopolitano nós dizemos: creio na Igreja santa, una, católica e apostólica. Que nós saibamos amar a Igreja até o fim por causa de Cristo. Nós não estamos na Igreja por causa deste ou daquele ministro, deste bispo, deste padre, deste papa. Nós estamos na Igreja por causa de Cristo e rezamos pela Igreja, por seus ministros e para que nós nos convertamos diariamente. Agora, vamos elevar uma prece pedindo a intercessão de Santa Catarina de Sena pela Igreja de nossos tempos, para que nós nos convertamos e que assim a Igreja possa conduzir seus fiéis à salvação. Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. De vida que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará,
respeito para com Deus. Que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Membro eminente da Igreja, Maria vive uma relação singular com as pessoas divinas da Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O concílio, chamando-a Mãe do Filho de Deus e, por isso, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo, recorda o efeito primeiro da predileção do Pai, que é a maternidade divina. Consciente do dom recebido, Maria compartilha com os crentes as atitudes de obediência filial e de sentida gratidão, encorajando cada um a reconhecer na própria vida os sinais da benevolência divina. O concílio usa a expressão templo do Espírito Santo, querendo pôr em evidência o ligame de presença, de amor e de colaboração que existe entre a Virgem e o Espírito Santo. A Virgem, que já São Francisco de Assis invoca como esposa do Espírito Santo, encoraja, com o seu exemplo, os outros membros da Igreja a entregarem-se com generosidade à ação misteriosa do Paráclito e a viverem com ele em perene comunhão de amor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua
tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma,